Bem-vindos a mais uma entrevista da nossa revista Conteúdo Compartilhado. Sou Ari, CEO da Consulpass. Na entrevista de hoje, teremos o prazer de conversar com Donald dos Reis, sócio-diretor de negócios da Qualitor, e Antônio Correia, CEO e cofundador da Pluri. Donald e Antônio vão compartilhar conosco um tema super interessante referente à evolução das ferramentas de assinatura digital e também os multicanais de atendimento de serviços, trazendo valor agregado para todas as empresas aí que necessitam de atendimento de serviços. Sejam muito bem-vindos, Donald e Antônio, e obrigado por disponibilizar a agenda de vocês para ter esse bate-papo e compartilhar com os nossos leitores esse assunto de extrema relevância. Obrigado. Bom, Ari, boa tarde. Antônio, desculpa, perdão, vou fazer questão de... Fui chamado aqui, mas primeiro agradecer o espaço, né? E também dar ótimas boas-vindas ao parceiro, nosso parceiro de collab de negócios aí, o Antônio. Obrigado, Donald. Obrigado, Ari. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento de compartilhamento de conteúdo e de informações. Espero que a gente consiga fazer um bate-papo super rico, que a gente possa compartilhar conteúdo relevante aí para a audiência. Muito bom, pessoal. Praticamente a gente vai fazer um jogral aqui, porque tem muito conhecimento nessa sala, né? Então a gente tem aqui conhecimento de serviço, conhecimento de tecnologia, conhecimento de processos. Eu acho que vai ser bem rico. Mas falando um pouco assim do nosso tema de tecnologia, esse mercado de assinatura digital está em constante evolução. A gente sabe aí que teve, desde a época, já existia anteriormente, com a própria pandemia, ele se maximizou pela necessidade de a gente trabalhar de uma forma remota, né? Eu gostaria de começar perguntando para vocês um pouco dessa evolução do mercado até os dias de hoje, né? E também que vocês pudessem compartilhar o que surgiu, né? E como surgiu essa ideia de multicanalidade, apoiando a assinatura digital, um chat que faz essa integração. Como é que funciona isso, né? E como que ele contribui aí no dia a dia aí para as empresas e para o mercado atual? Ari, excelente pergunta. Trazendo alguns números primeiro, tá? Então, o mercado de assinatura no Brasil e no mundo vem evoluindo a passos largos, principalmente em decorrência da pandemia. Então, a gente está falando de um mercado de 3 bilhões de dólares, ou seja, já ultrapassou a casa dos milhões, e tem uma previsão de chegar ali em 2027 aproximadamente 20,4 bi de dólar. Bom, ao longo desses anos, a adoção de assinatura digital eletrônica das empresas passou, eu costumo dizer, que deixou de ser um diferencial competitivo. É uma questão de sobrevivência, por uma série de aspectos. Mas, entre eles, trazendo os principais, todo mundo está falando agora de velocidade, né? Velocidade em fechar um negócio. E, ao querer fechar esse negócio, o time comercial automatizar a integração com um CRM para, a partir dali, já chamar o signatário dessa empresa para assinar. Então, toda essa velocidade, e tem dados, inclusive, que trazem também informações de que essa velocidade desse processo, muitas vezes, é decisivo para uma desistência ou um fechamento. Então, o primeiro ponto da assinatura é como eu trago velocidade, ou seja, ninguém quer mais assinar papel. O ponto é como que a gente traz velocidade, segurança e, principalmente, validade jurídica para o processo. Então, em parceria com o Grupo Qualitor, né, que tem bastante autoridade quando o assunto é multicanalidade e comunicação, né, troca de atendimento e comunicação em geral, a gente pensou como a gente aliar o melhor da tecnologia de assinatura com o melhor da comunicação e troca de mensagem e atendimento desse cliente final. E foi aí que surgiu o BotSign. O BotSign veio com o intuito, e eu gosto de brincar com isso, né, o Donald sabe, de como que eu faço para que a Dona Maria, lá do interior, que tem baixa adesão tecnológica, mas tem um celular na mão e ela é parte de 96,4% da população brasileira que usa o WhatsApp, como que eu faço com que ela, através do WhatsApp, consiga assinar documentos e contratos relevantes e que, como parte da população brasileira, precisa assinar. Eventualmente, um contrato com uma operadora de telefone, com uma operadora de internet, com um crediário, enfim. Então, a gente
pensou em BotSign inicialmente como um facilitador tecnológico para essa população. Ademais, aplicações gerais podem ser de fácil uso e a gente está agora vendo que mercados têm mais aderência através do lançamento que foi feito há pouco mais de um mês dessa solução. E complementando, Antônio, Ari, até porque logo na sequência acaba tocando muito naquilo que a Consulpass faz há muitos anos e faz muito bem, né? Nós vimos com o projeto do IntelliChat, que foi cunhado pelo meu sócio, Juliano, alguns anos atrás, um pouco tempo, digamos assim, muito pouco antes da pandemia, né? E já dentro dessa cadência de automação, né? Automação, fortalecimento do tempo, agilidade, assertividade e com foco muito grande na redução do custo que a automação traz, né? E pensando exatamente na redução de custo que muitas empresas são obrigadas a pensar sempre, já que custo e unha precisam ser aparados sempre, né? E aí, no meio dessa história, dessa velocidade citada pelo Antônio, nós nos deparamos com uma aceleração, que é a exponenciação trazida pela pandemia. E, obviamente, a pandemia nos trouxe uma série de reflexões em relação assim, mas será que realmente eu precisava disso? Será que realmente para uma reunião eu precisaria pegar um avião, ir para um destino como São Paulo, 1 hora de aeroporto, 1h30 de viagem, mais 1 hora de reunião apenas para fazer o mesmo tempo para retornar para cá? E a própria bate-bola que nós estamos falando é fruto desse debate, né? A gente está aqui remotamente conversando e da mesma forma que nós estivéssemos aqui remotamente conversando, nós poderíamos estar celebrando algum projeto, algum contrato e a tecnologia embarcada do BotSign servindo como ferramenta de segurança, de validade, não tendo nós que nos deslocarmos, né, fisicamente a algum local para podermos celebrar e dar validade e confiabilidade a esse documento. E o ponto pensado pelo Antônio já é um passo à frente no que diz respeito ao que muitos competidores vinham agregando ao mercado, né? Ele já pensou justamente em que cada segmento que nós atuamos, e nisso a Consulpass conhece muito bem, por exemplo, o centro de serviços compartilhados, né? Onde o tempo, a otimização, a escala da prestação de serviço com segurança, né, tem muita validade a troca de documentos com a devida assinatura e desenhos de fluxos, né? Então, para cada área que esteja, ou cada segmento que esteja sendo atendido e embarcado o BotSign, você tem condição de fazer o desenho exato do fluxo e todos os níveis de validação que é necessário dar, com uma vantagem que o Antônio também desenhou, que é a validação e a conexão pelas APIs. Então, dando um desenho muito rápido, já que muitos executivos conseguem se imaginar uma determinada oportunidade que possa ser explorada, e em especial a tua audiência, né, que ela é corporativa e que ela necessita ganhar tempo, aumentar a escala com segurança, esse projeto ele foi desenhado com isso, não desconsiderando em nada, né, o exemplo muito bem dado pelo Antônio, que eu até uso às vezes a Amazon, né, porque o símbolo da Amazon é de A a Z. Então, o exemplo dado para o Antônio, né, vai lá de uma grande corporação para uma média corporação, para uma pequena corporação, para uma startup e para a Dona Maria que está lá precisando apenas validar aquilo que ela precisa para o negócio dela ou para a aquisição que ela venha a fazer. Perfeito. Muito bacana, Antônio e Donald, e é muito legal ver que uma ferramenta ela consegue pegar vários nichos, tá? Atender aí as necessidades específicas, né? A gente fala aí de ser simples, né? Para a Dona Maria, como disse o próprio Antônio, e ao mesmo tempo está utilizando um dos principais pilares aí dos centros de serviços compartilhados, que é a compliance. A gente fala que temos que ter processos bem desenhados, nós temos que ter tecnologia, as pessoas, e tudo isso num guarda-chuva de compliance como dono da empresa, né? E isso que faz aí que a gente consiga ter uma solução, algo pensado que atenda aí diversos segmentos. Não só no mundo corporativo, que a gente precisa disso para
para estar auferindo a compliance e os melhores processos dentro das empresas e desse próprio universo de serviços compartilhados, com uma solução aí também que atenda aí a Dona Maria ou quem realmente precisar de agilidade com o WhatsApp, né? Que a gente sabe hoje aí que é muito mais prático, é muito mais ágil e é uma comunicação hoje que praticamente universal, que todo mundo utiliza no seu dia a dia. Muito legal, muito boa essa história. Indo para essa linha do compliance, Antônio e Donald, qual é a segurança dessa solução? Isso tem validade jurídica? Isso foi já pensado e está certificado para ter a validade jurídica, se precisar de algo para estar comprovando, levando isso para uma instância superior, o nível aí do judiciário? Em relação à validade jurídica, Tari, no Brasil, a gente tem 3 tipos de assinatura em regras gerais. Tá? A assinatura simples, a avançada e a qualificada. Não vou me ater a techniques agora, mas a diferença entre elas, basicamente, é como a gente vai identificar o signatário. A grande discussão jurídica no Brasil é o Ari, o Donald e o Antônio assinaram um documento de forma eletrônica. Como que eu provo que foi o Ari, o Antônio e o Donald? Esse é o X da questão. Tá? Na assinatura eletrônica, a gente tem evidências que provam que foi o Ari, que foi o Donald, que foi o Antônio. Evidências. Então, evidências essas que podem ser um duplo fator de autenticação, o IP da máquina do signatário naquele ato, a geolocalização, latitude e longitude daquele processo naquele momento. A gente tem a assinatura digital correspondente, a gente pode chancelar uma assinatura eletrônica com uma assinatura digital. A gente tem o carimbo do tempo para garantir a data e hora legal daquele ato naquele momento. A gente tem, vou dar os últimos exemplos que são mais raros acontecerem no Brasil, mas que podem, que a gente tem tecnologia enquanto plúrio para isso, trazendo prova de vida e face match, que seria reconhecimento biométrico, muitas vezes facial, casado com a base de dados governamental confiável. Tá? Então, a gente tem uma série de evidências que, normalmente, quando esse documento, esse contrato, entra em disputa e chega na mão de um juiz, ele normalmente solicita perícia e o perito vai analisar todo esse conjunto de evidências para provar que o Ari, o Antônio e o Donald assinaram naquele momento. Beleza. Tudo isso que a gente faz enquanto plúrio depende do nível de exigência que essa empresa, que essa corporação necessita. Antônio, eu tenho um SaaS, eu tenho um software e eu tenho um contrato que eu presto um serviço para uma empresa que é meu cliente e que, eventualmente, nada é desprezado, nada é menor ou maior, tá? Nada exige mais ou menos. Mas, dependendo do nível de contrato, o risco jurídico, basicamente, é de, eventualmente, a prestação de serviço não ser adequada e eu vou cancelar aquele contrato. Aquilo não vai gerar um impacto enorme se alguma cláusula, o SLA daquele contrato não tiver de acordo. Porém, existem empresas que vendem soluções e, eventualmente, mercado imobiliário, né? Eu vendi um imóvel, ou eu aluguei um imóvel, e aquilo pode gerar um problema jurídico grande. Tudo vai depender do nível de exigência jurídica disso. Eu vou dizer com muita propriedade, Ari e Donald. Hoje, no Brasil, mais de 90% das assinaturas é feita de forma eletrônica, que também é considerada de forma simples. E qual é a diferença, né? Eu falei de identificação. Quando a gente vai para uma assinatura com certificado digital, a gente tem a prerrogativa de identificar esse signatário antes de emitir esse certificado digital dele. É como se esse certificado digital, ele passa a ser um documento no meio eletrônico. E a partir do momento que eu emito esse documento e que o Ari, o Donald e o Antônio assinaram com o certificado digital, muito conhecido como ICP Brasil, que é o certificado oficial do governo brasileiro, eu atribuo algumas características que na assinatura eletrônica eu não tenho. Entre elas, a inversão do ônus da prova. Então, no mesmo exemplo, se esse documento cai na mão de um juiz, se ambos assinarmos com assinatura digital, né, assinatura qualificada,
com o certificado digital ICP Brasil, e alguém levanta a mão e diz que não foi eu, o juiz vai dizer, então, Antônio, prove que não foi você. Por quê? Porque você assinou com o teu documento, você assinou com o certificado digital ICP Brasil. Então, quando a gente fala de validade jurídica, né, de uma assinatura no Brasil, a gente precisa interpretar e entender qual tecnologia foi utilizada naquela hora. Na Plúrio, a gente sempre busca pelo melhor custo-benefício, pela melhor experiência dentro da necessidade que essa corporação, que essa empresa exige. Antônio, eu vou emitir para todos os meus clientes certificado digital para garantir a segurança máxima? Pode ser que não seja viável dentro da realidade desse cliente. Antônio, mas eu preciso de uma segurança. Eu preciso de, caso isso aconteça, eu tenha como comprovar que foi o Donald que assinou, que foi o Ari que assinou. Então, vamos construir isso em conjunto e vamos trazer as melhores e mais importantes evidências para, na hora e no momento certo, isso ter a tão exigida validade jurídica. Sei que foi longo, mas espero que tenha sido claro. Tá? Foi totalmente esclarecedor. Aproveitando, Donald, essa pergunta específica para você, olhando um pouco do mundo de serviço compartilhado, tá, Donald? A gente sabe lá que nós temos áreas que demandam geração de contrato, RH, jurídico, compras. Eu sou de uma época ainda, né, que logo que tinha surgido as primeiras ferramentas aí que não tinham praticamente integração com nada de assinatura digital, você ia lá, colocava um documento, colocava manualmente o e-mail para alguém, dizia que era aquela ordem de assinaturas e encaminhava isso para seguir um formato por e-mail, né? Quem é que recebeu o primeiro e-mail, depois o segundo e-mail, o terceiro e-mail, né? E no fim lá você recebia, existe ainda muitas ferramentas dessas, você recebia lá documento completamente assinado, ok, tudo mais. O que mudou, assim, efetivamente nessa solução? Quais são as alternativas que ela tem, né, de facilidades aí para a gente tá compartilhando aí para esse mundo corporativo aí, que você já comentou, ganho de eficiência, efetividade, né, ganho de produtividade. Eu vou até complementar, porque a tua pergunta, na verdade, quando tu abrisse a pergunta, tu já começasse a simular, né, nesse mundo que nós trafegamos juntos, e bastante, aliás. Até vou adotar uma empresa na qual nós trabalhamos conjuntamente no setor imobiliário, né, que passa por tudo isso que tu acabaste citando, e te diria o seguinte: o que dá o ganho é o desenho da experiência que tu precisa fazer, né, que está todo mundo falando agora, né, em termos de o tempo de acordo da experiência, né, tu facilitar o teu SLA junto com a experiência que tu está dando, e isso passa pela real assertividade, né, porque uma questão é mesmo tu tendo tecnologias de e-mail que tem uma validade, etc., outra coisa é tu ter essa tecnologia da Pluri embarcada com bot. Então tu pré-conceitua exatamente quais as atividades, quais são as opções de menu e aonde essa tecnologia vai lastrear, né? Onde é que tu pode lastreá-la para fechar o círculo desse fluxo que pode complementar um processo, e com isso tu acaba colhendo todas as assinaturas e fechando o raciocínio que o Antônio estava dando. Que aí eu volto para a questão jurídica, né? Então o ponto principal, volto a te falar, o bot, ele consegue, e esse é o grande aprendizado que a gente também está tendo, tá, Ari? É importante até ainda dar 2 passos atrás, que quando o Antônio acabou de te explicar as questões de validade jurídica, nós entramos no Colab principalmente para poder entender e aprender com o Antônio esse aspecto que tu questionasse e conjugar com as demandas que as grandes corporações têm tido e que o tempo é medido. Tu sabe muito bem que quando nós redesenhamos um processo, né, tu acabasse de citar contratos, mas não só contratos, as contratações que muitas vezes não precisam somente celebrar um contrato, né? Porque hoje, mesmo tu discutindo o LGPD de uma forma menos ampla, até, e ela é dinâmica, né? Ela vem se tornando cada vez mais dinâmica, né? Até por esse capítulo, ele acaba te dando veracidade no processo, porque de alguma forma ou outra, tu desenhou,
tu seguir um fluxo de acordo com qualquer unidade de negócio ou qualquer desenho que seja necessário naquele procedimento, seja um contrato, seja uma validação, seja um acordo. E no final da história, o que conta é o tempo com a assertividade. Então, parece um detalhe, mas esse detalhe é que tem feito a diferença, que é o bot acoplado a um processo de validação. Até pergunto para o Antônio se ele quer complementar esse raciocínio também, porque é onde a gente mais tem desenhado situações de conexões, tá? Tu acabaste de citar, e é o WhatsApp, o próprio... E também agora a gente já está discutindo o ChatGPT. Então, além do WhatsApp que tu citasse, eu vou passar a bola para o Antônio, né? É a questão do ChatGPT, porque quando o IntelliChat ele foi criado, nós não tínhamos essa tecnologia toda disponível, não tínhamos, e agora deu mais um passo à frente. Antônio, por favor. Legal demais. Ari, me permite fazer um compilado das duas últimas perguntas. Eu acho que voltar um pouco sobre a validade jurídica versus a aplicabilidade do bot sign e da assinatura. Sobre validade jurídica ainda, a gente tem duas leis que falam sobre validade jurídica no Brasil, né, que lastreiam a validade jurídica das assinaturas digitais no Brasil, que é a MP 2200, lá de 2001, e a Lei 14.063, agora de 2020. Se a gente fizer um compilado dessas duas leis, né, se a gente fizer um resumo delas, a gente tem o que eu comentei, a assinatura simples avançada e qualificada, tá? E, obviamente, como leis no Brasil, cabe interpretações. Então, se nós trabalhássemos cada um com uma plataforma de assinatura diferente, talvez eu pudesse entender o que seria uma assinatura, Donald outra e o Ari outra. Na Plúrio, a gente olha para a assinatura digital do Brasil com um viés compliance, legislação brasileira, mas principalmente com viés política de assinaturas internacionais. E quando a gente junta tudo isso em tecnologia, a gente sempre preza por autenticidade, tempestividade, não repúdio e integridade. Minimamente, tá? Tem outros requisitos, mas eu vou trazer esses 4, né? Trazendo para a validade jurídica. Então, vamos lá. Autenticidade. Como que eu identifico o signatário? Esse é muito importante. Como eu expliquei lá na assinatura simples, a identificação do signatário compõe uma série de requisitos tecnológicos, tá? Na assinatura simples. Na assinatura qualificada, que é a assinatura com certificado digital ICP Brasil, a gente já resolve esse problema ao emitir o certificado digital com todo o rigor que o ITI, que é o Instituto de Tecnologia, que é o órgão que regulamenta, exige. Então, tem uma padronização para a identificação desse usuário. Tempestividade. Hoje, todos os documentos e atos assinados com a nossa tecnologia, inclusive com a BotSign, usam um carimbo do tempo por sermos uma autoridade carimbo do tempo. Ou seja, existe um órgão no Brasil que atribui a data e hora legal, que é o Observatório Nacional, e a gente se credenciou ao Instituto de Tecnologia da Informação para garantir essa tempestividade através de um carimbo, que é uma tecnologia específica para isso. Integridade. A cada assinatura, seja ela eletrônica ou digital, a gente atribui uma assinatura digital para, vamos dizer assim, o termo mais simples é para selar aquele documento. Ou seja, se alguém adulterar aquele documento, quebra a integridade daquela assinatura. Tá? Então, autenticidade, tempestividade, integridade e não repúdio. A partir do momento que a gente assina com o certificado digital e carimbo do tempo, é impossível retroagir a data e, principalmente, o signatário informar que não foi ele que assinou. Então, em resumo, eu trago esses 4 itens como itens pilares da validade jurídica de uma assinatura digital eletrônica no Brasil, utilizando as nossas tecnologias, principalmente para esse novo produto que é o BotSign. Muito bom mesmo, Antônio. Agora aproveitando o gancho, né, Donos, você falou em ChatGPT, a gente comentou que a ferramenta ela foi lançada recentemente, né? A gente sabe que faz parte aí do mundo de tecnologia, a gente aprimorar as ferramentas, ela
está diretamente relacionada à melhor experiência do usuário. Qual é a visão aí dessa solução para o futuro, né? E os planos, né? Qual é os planos aí tanto da Plurio quanto da Qualitor, né? Pensando aí em aprimoramento dessa ferramenta, porque a gente sabe que a gente está no mundo hoje cada vez mais digital. A todo momento surgem novas demandas, né? Pensando aí, o pessoal cada vez sempre pensando em velocidade, inteligência artificial, ChatGPT, metaverso, enfim. Hoje a gente tem de tudo praticamente, né? O que vocês podiam compartilhar com a gente aí, que a solução ela é nova, né? E vocês têm em mente aí nos próximos meses aí, futuro próximo? Vamos lá. O primeiro ponto, né, aí, é a questão da experiência, né? O Donald trouxe isso na fala dele, eu compartilho, e por isso que a nossa parceria deu tanto certo, porque ambos estamos muito pautados em como trazer a melhor experiência para esse usuário final. Então, o futuro, acredito, da assinatura é justamente o caminho do meio entre a melhor experiência, a simplicidade, a praticidade e principalmente a validade jurídica. O que a gente tem visto no mercado é que todo mundo está buscando experiência, mas em algum momento esses pilares, uma parte desses itens deixa a desejar. Então, no meu entendimento, o futuro as pessoas vão querer se comunicar com as empresas de forma simples, tanto quanto mandar uma mensagem no WhatsApp, e, ao mesmo tempo, dessa mesma forma, com essa mesma experiência, formalizar os seus contratos e realizar atividades que antes não eram pensadas de forma tão simples, que eram burocráticas, que eram complexas, através de um meio o mais comum e mais parte do dia a dia desse usuário, resolvendo tudo de uma forma única. Vide os super apps, como o WeChat e tantos outros apps no mundo que seguem essa linha de eu quero resolver o máximo de problemas do meu usuário possível de uma forma mais simples e que ele tenha o menor esforço de aprender tecnologia e processos possível. Apenas complementando e tentando ser o mais resumido possível, vocês vão se lembrar, até pouco tempo atrás, né, as discussões que se tinha era quando é que existia a tendência, porque o assunto inteligência artificial não é um assunto novo, já vem de muitos anos atrás, mas o grande desafio era produtizar, né? Quando é que deixaria de ser uma tendência para ser para os 6Ds lá, aquele D da democratização. E também na área de horizontes tecnológicos, né, a gente vinha vivendo o H1, assim, que é o fato de saber para que servia o treinamento de máquina, né, o machine learning e o deep learning, e daqui a pouco a gente atinge um momento que o GPT ele simbolizou a produtividade disso, e o que a gente já está imaginando é, pegando o raciocínio que o Antônio deu, fazer as conexões necessárias que o GPT dá para a nossa tecnologia, o que a nossa tecnologia tem condição de fazer a acoplagem, e melhorar a facilidade da base de conhecimento, né? Porque o grande segredo de tudo isso é uma base de conhecimento num movimento muito exponencial, porque toda e qualquer consulta que a gente está fazendo, na verdade, a gente está alimentando. Então, tu consegue imaginar essa realidade do que é o projeto BotSign para a evolução da dinâmica de qualquer projeto, contrato, tudo que foi citado pelo Antônio, porém com um fator, né? Que tu consegue acoplar nesse futuro que tu questionastes, né? Essa imensa base de conhecimento que o GPT traz numa velocidade muito rica e desenhada para a persona que está ali, né? Porque esse é um outro aspecto que o pessoal agora já vem chamando de prompt, que são os comandos, né? Ele te atende se tu souber efetivamente fazer uma boa curadoria, a responsabilidade e a assertividade que essa base vai te dar, ele te dá agilidade, ele te dá amplitude e ele atende exatamente na precisão que vai ser necessário. Então é nisso que a gente está aprendendo, tá, Ari? A gente está aprendendo para ver como é que são os passos, né? Porque a gente já está na versão 4 e seguramente essas versões todas, porque tu já está vendo plataformas para fotografia, para imagens, para tradução de línguas, né? Tu tem um leque de situações. O
que a gente vai acabar vendo é uma convergência dessas plataformas todas, o que custa muito dinheiro. Deve estar reparando, vocês sabem de quanto custa mensalmente para os investidores do GPT e de outros da Google também, né? Só de servidores e de conta de luz, inclusive, o que custa a manutenção de uma tecnologia dessa. Mas saindo dessa questão em si, é a base de conhecimento adaptável a novos projetos e demandas que vão acontecer. Eu acho que esse é o ponto principal para citar. Assim, a gente está vivendo uma super revolução do conhecimento, né? A gente está todo mundo na mesma página de reaprender. Concordo contigo, Dono. A todo momento a gente está aprendendo. Eu acho que esse é o ponto, é criar e co-criar, né? A todo momento. Eu acho que esse é o ponto. Mas muito legal, pessoal, muito legal a nossa conversa. O que eu queria fazer primeiro é agradecer você, Dono, de agradecer, Antônio, pela disponibilidade da agenda e deixar aqui também o canal para pessoas que se interessarem em estar aí experimentando essa ferramenta, né? Se puder comentar um pouco com a gente aqui, a gente agradece. Legal demais. Mais uma vez, Ari, obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Para contactar é muito simples, tá? A gente criou para esse produto específico um site chamado botsign.com.br. A gente tem um time compartilhado que recebe essas demandas. Hoje existe um e-mail chamado contato@botsign.com.br, que a gente capta todas essas demandas e através do próprio site a gente tem um formulário de contato que fica à disposição dessas pessoas que quiserem conhecer um pouco mais e trocar um pouco mais de informações. Além disso, tem os nossos contatos, né, Donald? Quem tiver interesse em mandar ali um direct no LinkedIn, é sempre bem-vindo. Eu gosto de atender todo mundo, então não deixe de nos procurar, né, especialmente a mim, Antônio Carlos Correia no LinkedIn. A gente vai trocar a ideia e entender a demanda e tentar adequar para a necessidade desse possível cliente. Da minha parte, ali, eu quero agradecer a ti, também agradecer a Juliana, né, que nós estabelecemos um bom contato e a gente fica muito feliz, assim, é um momento de satisfação quando a gente consegue conectar a nossa história, né, com o presente e o passado e o futuro da Consulpaz, que a gente participou e também aprendemos muito com vocês, e vocês sabem disso, quanto nós tivemos a oportunidade de aprender com todos vocês, sem exceção, e agora, de novo, conectando, né? Isso que é o bacana do compartilhado, que é a proposta do evento, né? E agora, por uma situação, nós tivemos o prazer de conhecer o Antônio, que parece muitos anos, e daqui a pouco a gente está sendo convidado para fazer a mesma experiência que tornou essa relação entre nós três e entre Qualitor e Consulpaz, né, vitoriosa e de alto nível de confiança. Então, assim, é um momento raro, mas quanto mais raro é, mais feliz ele é. Muito obrigado aí, Donald. A gente sabe que esse collab aqui tem história já, né, Donald? Então, assim, muitas lições aprendidas, todo mundo aprende, né? A gente está em constante aprendizado, é muito legal mesmo. Foi uma honra ter conversado com vocês, a Consulpaz agradece mais uma vez, está com as portas abertas, Antônio, Donald, não preciso nem te comentar quanto a isso, tá bom, gente? Muito obrigado pela participação de vocês, tá? A gente aqui agradece, encerra essa entrevista, grande abraço, pessoal.